de Daniel, capítulo 6. Vamos estar lendo lá do finalzinho, versículo 25 até o versículo 28. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, capítulo 6, do versículo 25 até o 28. Todos os irmãos acharam? Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo, que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Louvado seja Deus. Senhor, Deus e Pai, Deus de graça, Deus de misericórdia, Senhor. Deus, te agradeço nessa noite, Pai, por mais uma vez ter esse privilégio, Senhor, de ministrar a Tua palavra à Tua igreja. Deus, de ser, ó Deus, o portador do seu porta-voz nessa noite, Pai. Deus, que a Tua palavra vá de encontro, Deus, a cada vida aqui nessa noite. Tenho a certeza, Pai, que nesta noite o Senhor escolheu a cada um aqui em especial, Pai, para estar aqui na Tua presença. E tenho certeza que os que aqui estão, Senhor, já deram a Ti, ó Deus, o melhor louvor, porque sentimos a Tua presença passeando neste lugar. Deus, agora, porque já sentimos que o Senhor se assentaste no meio do trono de louvores levantados a Ti nessa noite. Pai, fala a cada coração, tira, Deus, agora, Pai, todo impedimento, tudo que quer impedir o Teu Filho de compreender a Tua voz, a Tua palavra para a vida de cada um, Pai. E mais importante, Senhor, do que o Senhor falar, é que a palavra se cumpra e traga, Senhor, da glória efeito para aquilo na qual ela foi lançada nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Como eu já disse, a palavra é muito conhecida. Aleluia. Vai falar sobre Daniel, quando foi lançado na cova dos leões. Aleluia. A Bíblia vai dizer aqui, como eu já disse, que Daniel foi um exilado de Judá. O povo de Judá foi feito refém como escravo, e Daniel então chega até a Babilônia. E ali estava já há muito tempo, e como eu já disse, a Bíblia vai dizer aqui que Daniel possuía um espírito excelente. Ele tinha um espírito do Senhor sobre a vida dele. Aleluia, ele estava na Babilônia. Aleluia, os costumes eram outros, a língua era outra, a alimentação era outra, mas ele não se deixou, aleluia, não se permitiu se contaminar com a Babilônia. Ele continuou sendo um servo fiel a Deus, temente a Deus, não deixou os seus princípios, não deixou aquilo que ele acreditava contaminar, aleluia, a sua vida. Não permitiu que a Babilônia o contaminasse ou fizesse ele mudar o seu pensamento por estar num lugar diferente daquele de onde ele havia nascido. Louvado seja Deus. E que também nós possamos ser como Daniel, aleluia, que estemos no mundo, mas nós não venhamos nos contaminar com o mundo. Louvado seja Deus, que como o pastor já disse, que nós possamos fazer a diferença. Daniel fez a diferença e foi exaltado por Deus por poder fazer a diferença. Aleluia, que você também faça a diferença, para que o Senhor te exalte e que você seja uma luz no meio das trevas. Louvado seja Deus. Daniel estava aqui aproximadamente com seus 80 anos, mais ou menos, nesta época. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer assim que o reino de Dário, da Babilônia, estava crescendo muito. E a Bíblia vai dizer assim que ele então levanta 120 príncipes para tomar conta das vizinhanças do reinado da Babilônia, para que ali todo mundo pudesse recolher ali pagar ali os seus pedágios, pagar ali os seus impostos, e esse dinheiro fosse então levado até o rei Dário. E como ali o povo estava crescendo de tal forma, e havia se feito esses 120 presidentes, príncipes, louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer assim que então Dário escolhe 3 homens.
para que desses 3 homens, eles tomem conta desses 120 príncipes. E dentro desses 3 homens que estariam governando sobre esses príncipes, um deles era Daniel. Louvado seja Deus. Aleluia. Um deles era Daniel. Louvado seja Deus. Então ele estaria tomando conta para que o reino da Babilônia não tivesse prejuízo. A função de Daniel e dos outros 2 era tomar conta para que os impostos viessem para a Babilônia, viessem para os tesouros de Dário, e que ali o reino não tivesse prejuízo financeiro algum. Só que acontece uma coisa, aleluia, aleluia. Do seu lado direito existia um homem da Babilônia, do seu lado esquerdo outro homem que também possuía o mesmo cargo que Daniel. Os 3 tinham a mesma função, tinha diante dos homens, eles tinham a mesma posição. Louvado seja Deus. Eles tinham a mesma posição, estariam reinando sobre os 120 príncipes. Só que aconteceu algo tremendo aqui. A Bíblia vai dizer que Daniel, ele começa a se destacar daqueles 2. E a Bíblia vai dizer que Dário olha para Daniel e pensa em colocar Daniel sobre todo o reinado. Louvado seja Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer assim que Dário olha a Daniel e a Bíblia vai dizer, Daniel possuía um espírito excelente, e ele começa a se destacar diante daqueles 2 homens. E ele chama a atenção de Dário. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E nós aprendemos aqui que enquanto nós ocupamos cargos, aleluia, exatamente iguais aos outros, não teremos problema algum. Mas quando começamos a nos destacar, muitas das vezes é aí que começam os problemas vir contra a minha vida e contra a sua vida. Aleluia. O diabo, ele fica furioso quando nós começamos, através do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, começamos a nos destacar. Aleluia. Ele sempre vai criar situações para querer, aleluia, nos humilhar e nos fazer sair e parar de ser destaque naquilo que Deus pôs em nossas mãos. Daniel fazia tudo com excelência. A Bíblia vai dizer que ele possuía um espírito excelente, e por esse motivo ele começa a se destacar. E esse destaque de Daniel começa a trazer inveja sobre aqueles 2 homens. Louvado seja Deus. E aí a Bíblia vai dizer assim, que eles devem ter pensado dessa forma: mas nós somos aqui da Babilônia, esse cidadão é de Judá, e ele vai ficar na nossa frente. Louvado seja Deus. Como é que pode? Nós temos que fazer alguma coisa para que esse homem não possa reinar sobre nós. E aí a Bíblia vai dizer assim, que eles começam a bolar um plano mirabolante. Louvado seja Deus. E eles vai dizer assim no versículo 5, que então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não poderiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Louvado seja Deus. Aleluia. O que me chama a atenção aqui é que aqueles homens tentam levantar falso testemunho, algo que Daniel caísse em contradição, para que eles pudessem então passar uma rasteira em Daniel, para que ele não pudesse assumir aquele cargo. Mas só que Daniel, a Bíblia acabou de dizer, Daniel, ele era fiel. Eles foram procurar defeito em Daniel, mas não acharam defeito algum naquele servo de Deus. Aleluia, ele tinha um espírito excelente, e através do espírito que era gerado em Daniel, ele estava próximo de Deus, e o espírito que estava sobre ele não permitia que ele entrasse nas tentações da Babilônia, e sempre procurava ser fiel e agradar a Deus. Que o diabo não encontre, aleluia, culpa nenhuma sobre a tua vida para querer te acusar, porque você também possui um espírito excelente, você possui o espírito do Senhor sobre a tua vida. Que ele não encontre acusação sobre a tua vida por causa da minha e da tua fidelidade com Deus, em nome de Jesus.
Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Daniel dava testemunho. Daniel era fiel. Aleluia. Qual o testemunho que você tem dado para os seus vizinhos? Como é que os seus amigos te veem? Como um servo de Deus? Como um homem fiel a Deus? Ou eles falam, mas vai lá na igreja, ou faz isso, ou faz aquilo, mas é mentiroso, ou faz isso, ou faz aquilo outro. Qual o testemunho que nós temos dado? Será que de fidelidade a Deus nós possuímos um espírito excelente? E aleluia, nós temos que fazer diferença na Babilônia. Daniel fez diferença e o Senhor, aleluia, estava honrando ele através da vida do rei Dario. Aleluia. No que é que nós vamos encontrar acusação contra Daniel? E eles ficam quebrando a cabeça. Daniel não tinha nada. Aleluia, louvado seja Deus. Daniel não tinha nada para que ele pudesse receber a acusação. E aí eles pensam assim: olha, já sei, nós só vamos conseguir pegar Daniel, aleluia, segundo a lei do Deus dele. Vamos encontrar alguma coisa. E eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 5, que então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Aleluia. Que defeito extraordinário Daniel possuía. Aleluia. Só poderia ser pego, aleluia, dentro da lei do seu próprio Deus. Aleluia, não havia acusação alguma contra aquele homem. Que defeito extraordinário aquele homem possuía. Para o homem do mundo, o único defeito de Daniel era buscar demais a Deus. Que o mundo veja essa mesma maneira na tua vida. Aleluia, que talvez quando digam você é careta, você está perdendo tempo. Que realmente o mundo te veja desta maneira. Aleluia, como um verdadeiro servo de Deus, temente a Deus, fiel a Deus, que faz a vontade de Deus mesmo estando na Babilônia. Aleluia. Que defeito lindo esse de Daniel. Ele só pode ser pego na lei do seu Deus. Não achamos nada. Se olhar o celular de Daniel, não tem nada. Se você for ver o vocabulário de Daniel, você não vai achar nada contra ele. Se você for ver as atitudes de Daniel, você não vai ver nada contra ele, mas somente na lei do seu Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Que você incomode o inferno da mesma maneira. Aleluia, que o diabo te veja e diga: esse camarada está orando demais, essa mulher está demais adorando ao Deus dele, eu preciso fazer alguma coisa para calar a voz dele. Que o diabo te veja da mesma maneira. Que a tua oração incomode o inferno, que a tua adoração incomode os demônios. Aleluia, que a tua exaltação a Deus, aleluia, incomode o inferno. Porque se tem alguém que não fica feliz quando somos fiel a Deus, esse alguém é o Satanás e o mundo lá fora. Louvado seja Deus. Aleluia. E aí eles tiveram uma ideia. Foram até o rei. O rei. E aí sempre tem aqueles puxa-saco, né? Chegavam para o rei dessa forma: ó rei, maravilhoso, magnânimo, que vive para sempre. Tu és lindo, formoso, majestoso. Sempre tem aqueles puxa-saco. Ó reizinho lindo. Louvado seja Deus. E disseram para o rei assim: ó rei, por que você não pega todos os presidentes do reino, os capitães, os príncipes, conselheiros e governadores, e concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, senão a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Aleluia. Olha a ideia que aqueles camaradas tiveram. Ó rei,
que você não faz o seguinte? Faz um edito, rei. Você que é grandioso, majestoso, para que todos os governadores, os príncipes, que no prazo de 30 dias, invoque outro Deus que não seja tu, seja lançado na cova dos leões. O rei, o ego dele foi lá em cima. Ficou todo cheio. Nossa, excelente a sua ideia. Ele pega o anel real, carimba o edito e o decreto começa a valer a partir daquele instante, que pelo prazo de 30 dias, qualquer homem que fizesse outra petição a qualquer outro Deus, que não fosse através do rei Dario, fosse lançado na cova dos leões. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. E aí foi lançado o edito, 30 dias sem fazer qualquer petição. Nos dias de hoje, infelizmente, se nós ouvimos, olha, você vai precisar ficar 90 dias sem orar, para muitos não faria falta nenhuma, infelizmente. Para muitos, tranquilo, já estou acostumado dessa maneira, não vai me fazer diferença alguma. Está fácil, não vou precisar orar, tranquilo. Louvado seja Deus. Mas naquele lugar tinha um homem que, mesmo com a sua cabeça sendo colocada a prêmio, aleluia, pelo risco de ser lançado na cova dos leões, aleluia, ouviu o edito do rei, mas ele não se prostrou por aquele edito e não deixaria de buscar a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Quantas situações se levantam para querer calar a minha voz diante de Deus. Quantas situações se levantam para que a nossa oração seja calada. Mas eu quero te dizer nessa noite, não permita que edito real nenhum cale a teu clamor, cale a tua oração, porque quem dá a última palavra é Deus. Não permita que o edito do rei cale a tua voz. Não permite que ele te pare, porque foi Deus que te chamou para uma grande obra sobre a tua vida. Não pare a tua vida de oração, não pare de clamar a Deus, não deixe de buscar a Ele, porque Deus tem uma exaltação para a tua vida, porque Ele colocou um Espírito excelente sobre você, sobre esta igreja. Não se cale, adore, exalte, continue buscando a Ele, clamando a Ele, porque você tem o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Aleluia, louvado seja Deus. E aí a notícia chega no ouvido de Daniel. Eu já vi esse capítulo várias vezes e nunca me atentei para o capítulo 10. Daniel, pelo capítulo 6, versículo 10, que vai dizer: Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Aleluia. O que dá a entender que ele não estava na casa dele, estava na rua ou estava no pátio, quando ele sabe do edito. A Bíblia diz assim que então, quando ele ouve que o edito do rei tinha sido lançado, ele entra na sua casa. E quantas das vezes o rei lança edito sobre a nossa vida e nos bate o desespero, nos bate, aleluia, a tremedeira nas pernas, se vemos muitas das vezes perdido, sem saída. Mas Daniel faz uma coisa, ele volta para a tua casa. E eu quero profetizar sobre a tua vida, que ainda que o rei lançou um edito sobre a tua vida, você não perderá o seu endereço, você não vai perder o seu rumo, você não vai perder o seu endereço, porque, como eu já disse, o Espírito excelente do Senhor é sobre a tua vida. Muitas das vezes a notícia chega, a tremedeira vem, nos achamos sem rumo, sem caminho, sem rumo, sem ter para onde ir, sem horizonte. Mas Daniel escuta aquela notícia, entra na sua casa, não perde o seu endereço. Você tem um caminho traçado por Deus, você não vai perder seu endereço, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Sabe outra coisa que me chama a atenção? Aleluia.
Quem aqui já orou no banheiro com a porta fechada? Eu já. Às vezes no banheiro você está lá, vem aquela vontade de orar ao Senhor, tomando banho ou fazendo qualquer outra coisa. Não é pecado orar no banheiro, não. Você pode ter sua intimidade com Deus. Louvado seja Deus. Quem já fechou a porta do quarto e orou a Deus, trancou a janela, fechou a porta, apagou a luz e já teve ali o seu momento com Deus? Ou ali você só fechou ali os seus olhos e orou a Deus em pensamento? Isso também é oração. Mas algo que me chama a atenção aqui, se eu fosse dar um conselho para Daniel, por que Daniel certamente não poderia entrar na sua casa? Fecha todas as portas, busca Deus em pensamento, ele continuaria orando da mesma maneira, não é? Ou ele podia fechar a porta do quarto, cobrir a cabeça, pôr um travesseiro, orar em voz baixinha, ninguém ia escutar. E continuaria buscando a Deus. Aleluia. E sabe o que me chama a atenção aqui nessa noite? Aleluia, louvado seja Deus. O que lançou Daniel na cova dos leões não foi oração. Aleluia. Mas foi porque a Bíblia vai dizer que no quarto de Daniel tinha uma janela aberta, virada para Jerusalém, aonde ele orava 3 vezes ao dia. Louvado seja Deus. Mas como eu já disse, ele podia seguir a um quarto, fechar a sua janela, trancar a porta, ninguém ia ver ele orando. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas sabe o que traz ao meu coração? É que quando Daniel continua com a sua janela aberta, buscando a presença de Deus, com as mãos levantadas, dobrando o seu joelho, ele está dizendo para o rei Dario: Dario, não é decreto nenhum que você lançou que vai mudar os meus princípios e a maneira que eu busco a Deus, que eu adoro a Deus, que eu entro na presença de Deus, que eu me jogo na presença de Deus. Não é nenhum costume seu, Dario, que vai mudar a maneira que eu adoro a Deus. O que eu quero trazer ao teu coração nessa noite, que você não perca aquilo que Deus colocou no teu coração, que essa maneira linda de adorar a Deus. Se for preciso chorar, continue chorando. Se for preciso levantar as mãos, levante. Se for preciso se prostrar, se prostre. Mas não permita que dito nenhum impeça você de adorar a Deus da maneira que você sabe, da maneira que você aprendeu, da maneira que você tem feito, porque isso agrada o coração de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele está dizendo: olha, o seu edito pode até ter sido feito, mas eu não vou mudar a minha adoração. Não permita, aleluia, que coisa alguma mude o seu caráter, a sua posição, os seus princípios diante de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Não permita, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Quantas das vezes situações vêm e a primeira coisa que fazemos é deixar de orar. Aleluia. Entre pela oração. Aleluia. Deus quer se aproximar de você. Se aproxime dele. Ele só está esperando uma atitude minha, uma atitude sua. Entre no quarto, abra a janela voltada para Jerusalém. Diga: Deus, eu estou aqui, Senhor. Que todos me vejam. Que todos me vejam. O que importa, Senhor, é que o Senhor veja a minha adoração. O que importa, Senhor, é que o Senhor receba a minha adoração. Aleluia. Ele podia fechar a janela, mas ele permanece o mesmo. Aleluia. Ele permanece o mesmo. Daniel permaneceu o mesmo, mesmo com um decreto real que ele seria lançado na cova dos leões, se ele buscasse a presença do seu Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Continue, aleluia, buscando ao seu Deus da maneira, aleluia, que o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, te chamou. Aleluia, continue sendo um adorador, continue exaltando e bendizendo o nome dele. Aleluia. E Daniel não está nem aí, continua deixando a janela aberta e buscando a presença de Deus. E aí a Bíblia vai dizer assim no versículo 11, que então aqueles homens foram juntos
e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei a respeito do edito real e disseram: porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizer qualquer petição a qualquer Deus ou qualquer homem pelo espaço de 30 dias, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Aleluia, louvado seja Deus. E aí vai dizer aqui assim, que então respondeu ao rei dizendo: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do seu edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia fazia a sua oração. Eles vão lançar acusação contra Daniel, que o seu único defeito, aleluia, era ser servo de Deus fiel. O seu único defeito era buscar a Deus 3 vezes por dia. O seu único defeito era estar sempre próximo de Deus. Que nós possamos ter esse defeito de Daniel a cada dia. Aleluia, a cada dia que nós possamos estar cada vez mais perto de Deus, nos prostrando mais a Ele, buscando mais a Ele, para que o diabo não encontre acusação contra mim e contra a sua vida. Ele já não encontra porque os nossos pecados foram lavados e remidos por Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas que ele não tenha nada que lançar diante de você, porque ele vai achar Daniéis que tem uma vida de comunhão com Deus, em nome do Senhor Jesus. E como eu disse lá no começo, a Bíblia vai dizer que Daniel tinha um cargo de destaque na Babilônia. Mas quando os seus amigos, entre aspas, os presidentes e toda aquela corja toda, chega até o rei Dário, eles vão dizer assim: ô rei, aquele tal de Daniel lá, que é filho dos cativos, ou seja, aquele Daniel lá, que é exilado, que veio de Judá, que foi pego como escravo, está adorando ao Deus dele. Aleluia. Uma artimanha que o diabo sempre lança contra nossas vidas é sempre querer lançar o que fizemos no passado na nossa face. Quem fomos no passado? Daniel já estava num local de destaque, mas quando seus adversários vão lançar, aleluia, a queixa sobre ele, lembram de Daniel como um exilado, diminuindo a posição que ele tinha. E o diabo, aleluia, ele é grande em fazer essas coisas, para tentar nos diminuir. Olha, você já fez isso, você já foi aquilo, você já foi um bêbado, você já fez isso, você já fez aquilo. Mas glória a Deus que ele faça isso, porque o que me alegra é saber o que você é hoje. Aleluia, saber que hoje você é um adorador, é saber que hoje você é um servo de Deus, é saber que hoje você está na casa de Deus. Então, ainda que ele lance o seu passado diante de você, pisa na cabeça dele e glorifica a Deus pelo que você é hoje, pela obra que Deus fez na tua vida hoje. O teu passado ficou para trás e sobre ele não tem acusação nenhuma, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz assim que quando o rei ouviu aquelas palavras daqueles homens, ficou muito penalizado e a favor de Daniel. Lá quando vieram supor para ele fazer o edito real, para que eles viessem lançar qualquer homem que adorasse a outro Deus, que não fosse ele, fizesse qualquer petição a outro Deus, que não fosse ao rei Dário, ele se encheu, ficou todo envaidecido, e num impulso, porque lhe sobreveio o ego, lhe veio a soberba, ele assina o decreto real, sem pensar que no meio do seu povo tinha um homem que se destacava porque era temente a Deus. E no impulso, ele faz um edito que vai prejudicar um servo de Deus, que era quem o rei Dário amava muito, se destacava muito. E na hora que ele assina o edito, em momento algum passa pela sua cabeça que ele estaria prejudicando a Daniel.
Louvado seja Deus. E quando então ele descobre que Daniel seria penalizado e o rei não poderia voltar atrás pelo seu edito, porque aquilo que era feito não poderia ser voltado atrás de forma alguma pelo rei, ele sente em seu coração que Daniel teria que ser lançado na cova dos leões. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele faz algo no impulso que vai prejudicar um homem temente a Deus. Aleluia. E quantas das vezes no impulso fazemos coisas e prejudicamos pessoas, homens e mulheres de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Não permita que às vezes o ego, coisas que venham sobre você, te faça tomar atitudes impensadas, porque muitas das vezes prejudicamos pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer então que o rei ficou penalizado por tudo aquilo que Daniel estaria passando. E a Bíblia diz aqui que ele propôs no seu coração livrar Daniel até o pôr do sol. E a Bíblia vai dizer então que ele trabalhou para tentar tirar Daniel daquela acusação. Mas nenhum edito do rei poderia ser quebrado, poderia mudar. Aleluia. E a Bíblia vai dizer então que ele manda chamar Daniel, para que lançassem ele na cova dos leões. E aí entra algo extraordinário. O rei chega o rei Dário chega para Daniel e diz a Daniel: Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Repete comigo: continuamente. Mais uma vez: continuamente. Aleluia. O que entendemos por continuamente? Constantemente. Sabe o que ele está dizendo para Daniel? Daniel, o Deus que tu serve de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, o Deus, Daniel, que você tem comunhão com Ele 24 horas por dia, Daniel, o Deus que você tem servido fielmente, Ele te livrará. Aleluia. O homem e mulher de Deus que tem uma vida constante com Deus tem livramento quando a fornalha chega sobre a vida dele. O homem e a mulher de Deus que serve a Deus continuamente, não somente às vezes num momento na semana, mas o homem e a mulher de Deus que está sempre diante de Deus continuamente tem livramento. E até mesmo quem não conhece, não serve a Deus, vai compreender isso, porque Dario não servia a Deus, mas ele sabia que o Deus que Daniel servia poderia livrá-lo. Aleluia. Aleluia. Que a minha e a sua, aleluia, busca diante de Deus possa ser cada dia mais constante, que ela seja contínua, aleluia, que ela possa ser, aleluia, a todo momento, que nós possamos a cada dia mais estar continuamente na presença de Deus, buscando a Deus, porque o que traz, aleluia, louvado seja Deus, livramento a Daniel, é a sua constância de vida com Deus, aleluia. E o que traz constância de vida com Deus? Oração, intimidade, comunhão. Louvado seja Deus. Aleluia. Que o mundo veja na minha e na sua vida homens e mulheres de Deus que buscam a Deus continuamente, porque o que vai fazer a diferença no mundo é a tua vida com Deus, estar com Ele 24 horas por dia, seja na escola, seja no seu esporte, seja na sua faculdade, seja no seu trabalho, é o que vai fazer a diferença. Louvado seja Deus. Aleluia. Daniel, esse Deus a quem tu continuamente serve, Ele te livrará. Aleluia. Louvado seja Deus. E aí lançam ele na cova e colocam uma pedra em cima.
Aleluia. E eu vou dizer algo para você. Bendita aquela pedra. Sabe por quê? Porque se eu for lançado dentro da cova dos leões e tivesse qualquer forma de escapar, pode ter certeza que Daniel tentaria fugir. Porque ele estaria... É algo do ser humano tentar preservar a sua vida. Se ele tivesse ali qualquer forma, um buraco, qualquer maneira dele sair daquela cova, certamente ele o faria. Mas a Bíblia vai dizer que uma pedra é colocada sobre aquela cova e Daniel não tem para onde fugir. Louvado seja Deus. Aleluia. Ali ele fica somente sobre o cuidado de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Sabe o que o pastor falou aqui hoje sobre agradecimento? Bendita seja às vezes a pedra que tem sido colocada sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque são essas pedras que nos fazem estar totalmente na dependência de Deus. Então agradeça a Deus, muitas das vezes pelas pedras que têm sido colocadas no seu caminho. Aleluia, às vezes você se vê sem saída, porque Deus quer demonstrar que Ele é sobre a tua vida. Aleluia, bendita seja as pedras que muitas das vezes têm aparecido na tua vida, porque é lá, muitas das vezes no local fechado, sem saída, que o anjo do Senhor estará com você, trazendo o livramento, onde você terá uma grande experiência com Deus e será de grande testemunho para vidas. Bendita seja a pedra que tem sido colocada sobre a tua vida. Às vezes nós vemos como pedra de tropeço, mas eu digo, bendita seja muitas das vezes a pedra, porque Deus quer nos ensinar algo com pedras que são colocadas sobre a nossa vida. Se só eu, pode ter certeza que se não tem a pedra ali, na primeira oportunidade eu ia tentar correr. E você certamente faria o mesmo. Louvado seja Deus. Mas ali ele só se vê diante de Deus, sem ter para onde correr. E a Bíblia vai dizer assim, que então fecha-se a porta com uma grande pedra e Daniel fica lá dentro. Louvado seja Deus. Vai passar a noite com os leões. E como eu já disse aqui, Daniel amava muito Dário, amava muito Daniel. Aleluia. A Bíblia vai dizer assim, que ele volta para o palácio e naquela noite ele nem dorme. A Bíblia diz assim que ele fica em jejum, não permite que ninguém, que os músicos não venham trazer instrumentos de corda para trazer música para alegrar o rei. Aleluia. Ele fica entristecido porque uma atitude dele estava prejudicando um homem, um grande servo de Deus. E ele passa aquela noite angustiado. Ele passa aquela noite apreensivo, em jejum, não consegue dormir, não quer se alegrar, porque existe alguém na cova, indevidamente. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a Bíblia vai dizer assim no versículo 19, que pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse: o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões? Aleluia. Louvado seja Deus. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus, enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum.
Aleluia, louvado seja Deus. O rei Dario vai até a presença de Daniel com voz triste, na certeza que Daniel estava morto. Aleluia, mas Daniel, aleluia, está vivo e diz ao rei: o Senhor achou graça aos meus olhos e mandou o anjo do Senhor para que fechasse a boca dos leões. E a Bíblia vai dizer que pela manhã Daniel sai livre, ileso, sem marca nenhuma de leões sobre a vida dele. Aleluia, eu quero te dizer que nessa prova, na situação que você tem passado, eu quero profetizar sobre a tua vida, que você vai sair sem sequela nenhuma, você vai sair sem marca alguma, porque o anjo do Senhor será enviado sobre a tua vida, e a boca do leão será fechada, em nome do Senhor Jesus. A boca do leão está sendo fechada, em nome do Senhor. Aleluia, você tem o Espírito do Senhor sobre a tua vida, que o Senhor não encontre dano algum sobre a tua vida, aleluia, falha alguma diante dele, para que ele dê ordem aos seus anjos, para livrar a mim, a você, da cova que muitas das vezes atravessamos. Louvado seja Deus. Aleluia. Daniel não muda a sua atitude de buscar a Deus. Aleluia. Mesmo com a sentença de ser lançado na cova. A Bíblia vai dizer então que quando o rei Dario vê Daniel vivo, aleluia, todos aqueles que lançaram acusação contra Daniel, a Bíblia vai dizer que eles foram lançados com suas famílias na cova dos leões. A Bíblia vai dizer assim que os leões, antes deles caírem dentro da cova, foram estraçalhados, um por um. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Que o Senhor nessa noite traga sobre a tua vida, aleluia, avivamento de morte, avivamento de cova, aleluia, que o Senhor feche a boca do leão e que o seu inimigo seja lançado dentro da cova, aleluia, que os demônios, aleluia, que muitas das vezes tentam lançar flechas, sejam desfeitos, quebrados nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que eles sejam quebrados, lançados na cova, e o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O livro de Romanos capítulo 8, versículo 28, se não me falha a memória, vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Quando ele diz todas, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Que o amor que você tem pelo Evangelho de Jesus Cristo te faça compreender que às vezes situações que estamos passando, somente cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E aí nós vamos entrar, aleluia, louvado seja Deus, lá no versículo 25, onde começamos a ver que quando Dario vê então que Daniel sai ileso da cova, ele faz outro edito, outro decreto real, que da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens temam e tremam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo, que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou, livrou Daniel do poder dos leões. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu aprendo aqui que o livramento que Deus trouxe a Daniel, aleluia, traz motivação do rei Dário também ser um adorador de Deus. Porque a adoração não se obriga, não adianta eu falar para você, olha, vem no culto, adora, levanta a mão, chora, porque a adoração não é obrigação, é motivação.
Aleluia. Que você seja motivado pelo Espírito de Deus de uma forma extraordinária a adorar a esse Deus. E eu quero trazer ao teu coração que o livramento que Deus traga sobre a tua vida seja algo extraordinário, que motive pessoas a serem adoradores do Senhor. Aleluia. Que o livramento que o Senhor traga sobre a tua vida, pessoas vejam e se sintam motivadas em dizer: se Deus fez na vida dela, transformou a ele, transformou a ela, Ele também pode transformar a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Não permita que edito nenhum mude a maneira que você adora a Deus. Daniel teve livramento na cova, porque ele tinha crédito com Deus. A sua oração, a sua vida com Deus tinha continuidade. O seu caráter não foi mudado. Aleluia. Ele foi o mesmo sempre, mesmo estando numa terra longe, longínqua. Mesmo estando na Babilônia, ele fez a diferença. Louvado seja Deus. Aleluia. Que o livramento do Senhor venha sobre a tua vida e que o Senhor traga, aleluia, livramento sobre você, em nome do Senhor Jesus. E aprenda como Daniel nessa noite: bendita seja a pedra, talvez está no seu caminho, na porta da cova, porque quando tudo está sem saída, é quando aprendemos a depender mais e mais de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Não é o lugar que faz a pessoa, porque Jesus foi vencedor no deserto e Adão fracassou no paraíso. Aleluia. O que vai fazer o destino, o que vai fazer você ter uma vida de vitória, não é a situação que você está vivendo, porque você pode vencer no deserto, ou você pode muitas das vezes fracassar no paraíso. O que vai fazer a diferença é a tua vida diante de Deus. Seja vitorioso no deserto e vença também no paraíso. Deus tem um livramento para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade, que o Senhor abençoe a tua vida e que essa palavra tenha caído ao teu coração e que o Senhor te abençoe e te dê uma semana de vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus.